Bom dia para quem está chegando na nossa live da semana. Sejam bem-vindos para essa live que é sobre um tema super importante, um tema que vocês têm muitas dúvidas, um tema que vocês me perguntaram bastante também na caixinha. E a gente vai falar hoje sobre isso. Bom dia para quem está chegando. Não esqueçam de já enviar também essa live para outros lojistas que possam se interessar pelo nosso tema, porque o tema de hoje é sobre compras. Como planejar as compras com o visual merchandising. Vocês sabem que esses dois assuntos são interligados, não tem como a gente falar de exposição de produto sem a gente começar falando da base, que são as compras. E hoje eu vou passar para vocês algumas sugestões de como vocês podem analisar as compras de vocês para fazer, um VM melhor. Como já fazer as compras pensando no que você vai montar lá dentro da tua arara, tá? E como entender também os teus relatórios de vendas, porque eu sei que muita gente tem, mas não analisa e vai comprar sem rumo, sem saber o que fazer. Então, já envia essa live para outros lojistas que precisam assistir, porque vai ser uma live muito bacana, gente. Conteúdos extremamente importantes para vocês, tá? Principalmente agora nesse início de ano, para que vocês tenham compras assertivas durante todo o ano, tá? Então, sem muita enrolação, vamos começar a nossa live. E como a gente estava falando, essa questão das compras, elas caminham junto com o visual merchandising, com a organização dos produtos dentro de loja. Não tem como a gente falar de VM sem falar da base, que são as compras, tá? Então, muita gente ainda faz as compras sem pensar em como vai organizar a loja, sem pensar nas combinações de cores e tudo mais, que é essa parte mais prática do VM, e aí acaba tendo dificuldade. Eu sempre falo isso para vocês, que tem muito produto parado dentro da loja de vocês, porque não foi bem exposto. Não foi uma questão, às vezes, de uma compra errada. Alguns sim, mas alguns às vezes não são. Mas o que acontece? Vocês acabam não conseguindo expor eles direito, porque vocês compraram eles sem contexto. Então, quando chega na loja, esse produto fica perdido. Ah, Gisele, como assim fica perdido? Porque vocês vão comprar e vocês compram, às vezes, peças avulsas. Vocês não pensam em como vocês vão montar a arara, vocês não pensam em como vai montar uma vitrine. Você acha simplesmente aquele produto bonito e compra. Mas você não pensou em todo o processo dele dentro da loja. E aí ontem, quando eu coloquei algumas caixinhas de perguntas, para vocês, as dúvidas que eu mais recebi foram: eu não sei se eu tô trazendo as numerações certas, eu não sei quais peças trazer, eu não sei quais valores eu posso comprar dentro da minha loja, se tem um valor, eu não sei quais são as prioridades de produto que eu devo selecionar. Eu não sei me controlar, eu compro muito. Isso daqui, assim, é disparado um dos maiores problemas que vocês têm de irem às compras e meio que, assim, se passar um pouquinho. E aí, Gisele, qual que é o problema nisso, Eu dar uma empolgadinha nas compras? Nenhum, se você girar esse produto, se você vender esse produto. O que acontece muitas vezes, gente, sendo bem sincero e já começando a nossa live daquele jeito, é que vocês compram pro estoque da loja de vocês pensando que é o guarda-roupa. Vocês acham um produto bonito e vocês levam ele como se fosse o guarda-roupa de vocês. Muitas vezes vocês não analisam se aquilo faz sentido para tua loja, se é o estilo realmente do teu público, se você precisa realmente comprar aquela mercadoria. Então, boa parte das compras equivocadas é porque elas são feitas por emoção. Vocês não estão fazendo pensando na parte estratégica, que é o que a gente vai falar hoje, para vocês entenderem. E é assim, gente, se vocês vêm buscando uma resposta pronta, de dizer, olha, é só comprar tal valor, é só comprar tal produto, tanto por cento de modinha, tanto por cento de peça clássica, gente, não é assim que funciona. Acontece muito de ter lojista só esperando uma resposta pronta e é por isso que vocês estão passando tanta dificuldade para vender produto, porque cada loja é única. Não tem como eu chegar aqui para vocês e passar uma única fórmula para todo mundo trabalhar. Não é assim que funciona.
Então, o que acontece? Gisele, mas aonde que eu vou saber? Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer dentro da minha loja? Se eu vejo gente falando que eu tenho que comprar 20%, 30%, que eu tenho que comprar X valor, eu trabalho com marcas que têm um limite de pedido, então eu tenho um valor de compra que eu tenho que trabalhar. Como que eu vou saber o que funciona para minha loja? E aí, gente, as respostas estão sempre dentro da loja de vocês. Só que muitas vezes vocês não olham. E as respostas se chamam relatórios de vendas. E aí, a questão é a seguinte, tem muita loja em pleno 2026 que não tem sequer um relatório básico de vendas. Gisele, minha loja é muito pequena, eu ainda não tenho um sistema de vendas. Ok, mas gente, nós temos Excel, nós temos planilha manual, dá teus pulos. Você tem que saber o que entra e o que sai de mercadoria dentro da tua loja. Eu vou falar de vários outros pontos aqui que são os principais para vocês conseguirem fazer compras mais assertivas na loja de vocês, mas não tem como a gente partir de uma base da loja do vizinho, de uma loja da internet que você viu, ou de algum mentor que está aqui na internet falando sobre uma realidade de uma cidade, de uma loja que não tem nada a ver com a sua. Não dá para você se basear nisso. Então, as respostas sempre vão estar dentro da loja de vocês. Então, qual que é a questão? O maior erro de vocês é ir fazer compras sem analisar esses dados de vendas, sem saber exatamente o que está vendendo dentro da loja de vocês, o que está encalhado, que você tem que ter cuidado na compra, entender por que esse produto está parado dentro da tua loja, por que ele não girou, foi modelagem, foi cor, foi tamanho, foi preço, o que aconteceu? Não dá pra gente ficar brincando de casinha dentro da loja de vocês, porque é uma empresa. Tem muito lojista que acaba tratando como uma lojinha, como uma brincadeira. E não é, gente, você tem uma empresa. O mínimo que você precisa é analisar teus dados de vendas. Então, compra por impulso, né, que vocês vão comprar e se empolgam e tudo mais, é o que geralmente acaba tornando a venda de vocês mais difícil. Porque você compra sem conceito algum. Então, chega um produto na sua loja que depois você não sabe como expor ele. E aí, algumas vezes, o VM consegue dar jeito. Algumas vezes a gente consegue fazer uma exposição diferenciada e fazer esse produto girar, mas muitas vezes não. Se a compra for feita muito errada, não tem milagre que acontece no VM. Não tem o que a gente fazer, entende? E aí, você vai colocar numa promoção. Muitas vezes, nem na promoção esse produto vai vender. Bom dia para quem tá chegando. Então, Gisele, beleza, cheguei na live, entendi que eu preciso olhar meus relatórios de vendas. Mas que relatórios são esses? O que exatamente eu tenho que analisar, então, para começo de história, para poder fazer uma compra mais assertiva, tá? Porque o que eu mais vejo, gente, dos meus alunos, dos meus clientes, é vocês irem fazer compra sem ter base nenhuma, sem levar um relatório em mãos. Vocês não sabem o que vocês precisam comprar. Aí é claro que quando vocês chegam lá e tem um monte de produto bonito, uma coleção nova, cores, modelagens, tudo novo, diferente do que você tem na loja, você vai se empolgar. Por isso que a gente precisa primeiro analisar o relatório de vendas de vocês, entender o que você precisa comprar, o que está faltando na tua loja. E aí depois sim, você vai ter uma margem para comprar uma novidade diferenciada, mas você vai comprar muito mais alinhado com a tua realidade. E aí, o que seriam esses relatórios, né, que a gente vai precisar analisar? Os relatórios que você precisa olhar, primeiramente, é sobre o teu ranking de vendas. O que seria isso? Quais são os produtos mais vendidos que você tem dentro de loja e quais produtos você não está vendendo tão bem, que é aquele que tem um baixo giro ou não tem nenhum giro, você comprou e ficou parado lá no estoque. E é importante você fazer esse acompanhamento mensal, tá, gente? Porque muda muito o comportamento do cliente. Se você conseguiu dar uma olhadinha toda semana, é excelente, mas pelo menos uma vez por mês, empresário que se preze, que quer crescer, tem que analisar os relatórios de vendas, tá? Não adianta a gente só brincar de casinha e fazer compra e botar na loja e fazer provador e achar que é isso, tá? Muitas vezes é por isso que vocês não estão tendo resultado, vocês estão tratando a empresa de vocês como uma brincadeira.
Estamos chegando com duras verdades por aqui. Então, primeira coisa, relatório de vendas, os mais vendidos e os produtos que estão parados no estoque de vocês. E é muito importante para vocês fazerem esses relatórios, gente, que vocês cadastrem o produto tintim por tintim. Muitas vezes o produto chega na loja de vocês e na ânsia de vender, vocês nem sequer cadastram esse produto, o cliente chegou, você nem faturou direito, ele já tá levando, você já tá fazendo provador, já tá naquela loucura. Não tem necessidade. Dá para você fazer lançamento, dá para você trabalhar com essa questão da urgência, da novidade, com planejamento. Você pode sim criar o teu conteúdo de viagem e tudo mais, mas não deixa de fazer o básico da tua empresa, esse processo de cadastrar o produto corretamente, de colocar todas as informações possíveis no cadastro. Não só colocar preço e colocar blusa, tamanho tal e tal valor, jogar a margem em cima e pronto. Aí depois você não sabe nem que blusa exatamente que era, qual das cores que era, se ela era estampada, se ela era lisa. Porque, não, e tem gente que nem o tamanho cadastra direito, só trabalha a categoria e o preço. Aí depois não sabe por que não vende, por que as vendas não aumentam. É claro, você não faz nem ideia do que você está vendendo. E, gente, pelo amor de Deus, parem de falar, não, mas é que eu sei. Parem de ficar guardando informação na cabeça de vocês. A cabeça do empresário precisa estar livre para pensar em estratégias, para pensar em oportunidades, não guardando informação. Vocês querem lembrar de tudo, vocês querem encher o HD de vocês com informações que vocês podem ter num relatório. Então preencham o relatório de vendas de vocês ali, as informações de cadastro corretamente e deixem a cabeça de vocês livre para vocês pensarem. Não adianta vocês ficarem, não, mas eu lembro de tudo, não, mas eu sei qual que é. Gente, vai chegar uma hora que a tua empresa vai crescer, se ela realmente crescer, se você fizer o caminho certo, que você não vai conseguir lembrar de tudo isso. Que você vai ter outras pessoas trabalhando com você. Então, informações, processos precisam ser bem definidos. Então, nesse ranking de vendas, a gente começa entendendo isso dentro da tua loja, antes de pensar em comprar. Antes de você fazer viagem, antes de você marcar showroom e encontrar fornecedor, relatório de vendas. Quais são os meus produtos mais vendidos? E aí a gente vai filtrar minuciosamente. Primeiro ponto, vendas por categoria. Quais são as categorias mais vendidas dentro da tua loja? É camiseta? É calça? É blusa? É feminino ou masculino? Quem trabalha com mais do que um segmento, né? É o infantil, é o masculino, é o feminino, é o cama, mesa e banho? Qual setor da loja que me dá mais lucro? Que vende mais durante o mês? Desses setores, quais são os produtos? Então, qual categoria? Como eu tava falando, o setor feminino é o que mais vende. O que vende mais? É vestido? É macacão? É calça? É blusa? Qual o tamanho que vende mais? O tamanho que vende menos? Qual a cor? Isso daqui vocês quase nunca cadastram e é muito, 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 muito importante. Porque tem muita loja ainda comprando um monte de roupa preta, achando que o preto vende bem e no fim das contas não vende. Tem um monte de loja apostando em cor tendência da estação e não percebeu que nas últimas coleções a cor tendência não vendeu, porque o teu cliente é clássico e ele não usa cores tendência. Por isso que eu tô dizendo para vocês que as respostas estão todas dentro da loja de vocês. Então, quais são esses relatórios? Puxar categoria, qual categoria mais vende, qual tamanho, qual cor, produto por atendimento, quantos produtos o cliente está levando em média. E aí eu sei que muita gente vai falar, Gisele, mas depende, tem cliente que leva 5 produtos, tem cliente que leva 1. Sim, é exatamente por isso que eu tô falando média. Você vai pegar a quantidade de produtos vendidas no teu mês. Digamos que você vendeu, 500 produtos, 200 produtos. E vai dividir pela quantidade de vendas. Você vai ter uma média de quantos produtos o cliente está levando. E por que isso é importante? Porque isso vai linkar com outro valor que a gente precisa saber. O ticket médio que o teu cliente está pagando. A mesma coisa, Gisele, mas tem cliente que leva R$500 e tem cliente que leva R$100 por compra. Exatamente, você vai pegar o valor total de vendas do teu mês,
dividir novamente pela quantidade de vendas que você teve no mês e você vai ter uma noção de quanto o teu cliente está levando em cada compra, porque esse é o potencial de compra dele. E aí, por que isso é importante? Porque se você não souber o ticket médio do teu cliente, você pode ir comprar um produto que você vai vender com valor muito mais alto do que ele pagaria. Pode ser que venda algumas peças? Sim. Mas vocês conseguem entender que a margem de venda, se você comprar um produto, tiver que precificar ele com um ticket muito mais alto do que o teu cliente está pagando, você vai ter dificuldade de vender esse produto? Que você poderia estar comprando, às vezes, 2 produtos com valor um pouco mais acessível para fazer ele levar 2, 3 produtos por atendimento, que você poderia estar buscando acessórios para complementar essa venda com valor mais acessível e aumentar o ticket de venda. Por isso que eu falei, gente, que muitas vezes vocês estão brincando de casinha, porque vocês vão comprar achando que vocês estão indo fazer compra pro guarda-roupa de vocês. Vocês não estão vendo as oportunidades que vocês estão perdendo. E aí, tudo bem se você chegou até aqui com a sua loja nesse formato, mas a questão não é agora, a questão é nos próximos anos. Como que você vai continuar com a tua loja se você continua sem fazer ideia de quantos produtos o cliente está levando por atendimento, de ticket médio? Essas são informações, gente, de ticket médio, de produto por atendimento que vocês tinham que ter na cabeça. Isso sim é informação para estar na cabeça de vocês, para vocês estarem monitorando. Toda vez que eu peço isso dentro de loja, eu acho assim, ó, entre 10 lojistas deve ter 1 ou 2 que sabe de cor, com garantia, com certeza, o ticket médio da empresa. A maioria fala, eu acho que é mais ou menos... Vocês não têm que achar, gente, vocês têm que saber. Como assim você não faz ideia do quanto o teu cliente está levando por atendimento, quantas peças? Qual que é o potencial de compra dele? Porque tudo isso que a gente está falando aqui, gente, esses relatórios, eles estão passando para vocês o comportamento de compra do cliente de vocês. Se você não souber fazer essa leitura, o que vai acontecer? Você vai comprar errado. Você vai comprar um produto com um ticket muito maior do que você deveria comprar. Você vai comprar categorias que você não precisava comprar, cores, tamanhos. Porque muitas vezes vocês têm aquela ânsia do eu preciso ter um pouco de tudo. Não, você não precisa. Nós estamos ali para servir o cliente? Sim, mas antes de tudo para dar retorno financeiro para a tua empresa. Vocês estão jogando contra vocês mesmos. Você tem que comprar produto que te dá retorno, produto que o cliente está interessado, sim, mas que te dá retorno. Não adianta você comprar um produto que você vai ter 2, 3 peças dentro da loja, não vai ter opção suficiente para dar para o consumidor. Muita gente, mas eu vou vender calçado também, pegar 2, 3 calçados. Não vai vender, não vai te dar lucro. Por quê? Porque calçado tem uma grade muito grande. O cliente fala, se você tivesse eu comprava. Mentira. Olha, 99% das vezes que o cliente fala isso, gente, ele não vai comprar depois e você vai ficar com esse produto encalhado dentro da tua loja. Porque ele quer opção, ele quer quantidade. Então não tem como você oferecer isso, às vezes, em determinados produtos se a sua loja é menor. Você vai ter que trabalhar em cima do que gira. Então, o que você vai analisar nesses relatórios, né? Quando você puxar esses relatórios de venda, de categoria, de tamanho. E assim, gente, eu sei que é algo mais chato, mais burocrático, mas é justamente isso que vai fazer você aumentar teu faturamento, fazer você comprar melhor, investir melhor o teu dinheiro, e fazer você ter vendas mais fáceis depois, tá? Então, o que vende mais rápido na tua loja? Qual o produto que você compra e que logo ele já saiu, ele já voltou esse investimento pro teu caixa? Isso é muito importante, porque esse é um produto que você vai ter que ter com frequência. E, gente, por isso que é importante analisar mensal, tá? Esses relatórios. Por quê? Muda o comportamento do cliente. Então, algo que você estava vendendo há 2 meses atrás, pode ser que agora já não está girando, já está caindo a venda dele. Mas se você não analisar, você vai continuar comprando a mesma quantidade e não vai estar vendo que está sobrando esse produto dentro do teu estoque. Às vezes você está comprando também tamanhos, achando que você tem que ter todos os tamanhos possíveis e você não percebe que alguns tamanhos não estão girando tão bem. E aí você continua comprando. Aí quando você vê, você tá com o teu estoque abarrotado, tá? Em situações, igual eu já tive lojistas conversando que tinham venda mensal de 100 mil reais, mas tinham 1 milhão em estoque. Se você tem eu quero que hoje, depois da live, vocês façam esse relatório.
Deem uma olhadinha assim. Porque, gente, não é saudável você ter mais de 1 milhão em estoque vendendo 100 mil por mês. Geralmente a gente trabalha uma base de 2, 3 para 1. O que é isso? O dobro ou o triplo no estoque, né, o valor, do que você vende mensal. Só que a gente sabe que não é assim que funciona 100%, por quê? Depende se você compra com fornecedor que você tem que comprar adiantado, tem a questão de estoque do outro ano, então não é 100% isso. Mas geralmente, se você já tá com o estoque aí, ó, 5 para 1, 6 para 1, 10 para 1, tá errado. Tá errado, porque esse teu dinheiro tá parado dentro do estoque. Ele vai fazer falta no teu caixa. E às vezes é um produto que nem na promoção você vai conseguir vender direito. Então é muito importante que vocês puxem esses relatórios e vocês sentem todo mês e façam essa análise. Então, o que vende rápido? O que volta rápido esse retorno para o teu caixa? O que demora mais para vender? Porque às vezes essa demora para vender não é certamente um problema, tá? Porque se for um produto mais clássico, por exemplo, como a gente estava falando antes, um produto preto, um blazer ou uma calça mais tradicional, não tem problema ele demorar mais tempo para girar, porque é um produto que ele vai vender, você vai conseguir vender ele com preço cheio, é um produto mais clássico. Agora, se é um produto modinha e ele tá demorando girar, isso é um problema, porque com as tendências hoje, questão de 1 mês, 2 meses, gente, já passou a tendência. E é muito importante vocês entenderem que tendência é algo que tem que ser muito alinhado com o teu público. Tem um monte de gente com aqueles cintos gigantescos, borro, que foi tendência, que achou que ia vender e não fazia sentido nenhum com a tua loja. Vocês estão o tempo todo correndo atrás de tendência, gastando tempo com isso, e nem sempre é isso que sustenta as vendas da tua loja. Às vezes o teu cliente é super clássico e você está correndo atrás de tendência, de cores, não que vocês não precisem se atentar a isso, mas olhem para o relatório de vocês. E aí, mais uma vez, mas como é que eu vou saber se essa cor vende? Cadastra no cadastro do produto certinho, que você vai ter noção no relatório. Você vai conseguir puxar por cor. Ou, pelo menos, faz uma tabela manual. Ai, mas isso é difícil, é cansativo ficar preenchendo. Pois é. Gente, trabalhar com empresa, com varejo de moda, nunca foi brincadeira. Tem empenho sim, tem dedicação sim. Então, essas questões dificultam para vocês, se vocês não fizerem, na hora de comprar e na hora de vender. Agora, se vocês dominarem essas informações, vocês vão ver como fica tudo mais fácil para vocês. Vocês vão saber exatamente onde investir o dinheiro de vocês. Então, quais cores, né, sempre aparecem no topo de vendas? Quais as cores que você mais vende? E por que a gente fala disso? Porque quando eu vou, por exemplo, montar uma arara, uma vitrine, eu vou sempre analisar o estoque de vocês. Então, até é uma das coisas que eu falo para os meus alunos nos treinamentos e nas assessorias, nas consultorias. Por quê? Se tem uma cor, um produto que não está girando tão bem no teu estoque, eu vou ter que trabalhar esse produto em um ponto mais chamativo da loja. Porque eu vou ter que fazer ele girar com o preço cheio. Mas, se eu não tenho ideia dentro da tua loja, nem você, do que vende mais, do que vende menos, a gente trabalha muito baseado em achismo. Então, eu preciso dessas informações, porque aí o produto que não vende tão bem, a cor que não tá vendendo tão bem, eu vou criar uma estratégia, eu vou trabalhar ela junto com uma cor que vende bem, eu vou posicionar em uma arara de entrada, eu vou trabalhar em uma arara que tem uma visibilidade legal dentro de loja, eu vou trabalhar ela nas redes sociais, na vitrine, então eu vou criar oportunidades para esse produto que você já comprou equivocado girar. Para a gente tentar recuperar um investimento mal feito na compra. Ou um produto que você apostou não girou tão bem, né? Que acontece também. Mas a gente precisa ter essa questão da análise. Então, quais categorias que sustentam o teu faturamento à tua loja? É realmente, gente, o que dá lucro para a tua empresa? O que paga as contas da tua empresa? Muita gente fala assim, eu não sei o que é prioridade. Essa é prioridade? Comprar o produto que te dá retorno? Não é comprar tendência, não é comprar o que a marca que o outro tá vendendo. Até mesmo essa questão de marca, gente. Eu sei que muita gente é apegada, principalmente em cidades às vezes menores, de ter uma marca, um diferencial dentro de loja. E é bacana, se você tem público para isso. Mas eu já vi muita loja de interior apostando em marcas
que tem o custo mais alto, tá? Tanto de compra quanto de venda. Que tem limite de compra, o que leva uma boa parte do teu orçamento, porque se você não fizer um valor X de pedido, você não pode comprar, você perde o direito da marca na cidade. Só que é um produto que não dá retorno. Ou seja, você tá com uma marca por ego, para dizer eu vendo tal marca. Aí vocês escolhem se vocês querem trabalhar por ego às vezes e ter dificuldade de vender, ou se vocês querem trabalhar com um produto que dá retorno para vocês. Tudo também depende do posicionamento da tua loja, tá? Porque tem lojas que conseguem estar em cidades menores, trabalhar um posicionamento legal e vender uma marca com valor agregado. Já tem lojas que vão trabalhar com ticket médio, multimarcas, e vão também conseguir um bom faturamento. Então depende muito da sua loja. Então não tem como eu chegar aqui pra vocês e falar, gente, é só fazer isso, Ctrl+C, Ctrl+V, copia, cola, é isso daqui a receita do sucesso. Se fosse fácil assim, tava todo mundo faturando um monte. Agora eu garanto pra vocês que se vocês dominarem essas informações do relatório de vendas de vocês, vai ficar muito mais fácil, tá? Então, por que a gente analisa tudo isso, né? Para entender aonde o teu dinheiro tá parado dentro de loja, pra gente poder girar isso depois na hora que organizar o VM, e para você também não repetir essa compra equivocada, para você comprar o que realmente você precisa na sua loja. Isso tudo que a gente faz, de analisar esses relatórios, essas informações, vai ajudar vocês a entender o comportamento de compra do teu cliente. Não é da concorrência, não é da marca XY, é do teu cliente. Ele não vai chegar para você muitas vezes e falar, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu compraria. Porque muitas vezes quando ele fala, é da boca para fora, tá? Mas uma coisa que não mente são os relatórios de vendas, tá? Então, loja nenhuma, gente, vem com um manual pra gente copiar e colar e falar, é só fazer isso daqui. A resposta vai estar sempre no relatório de vendas de vocês. E eu quero que vocês comentem aqui quem que tá na live que tem esse controle, que faz relatório de vendas todo mês. Quem de vocês faz o relatório de vendas para ir fazer compras? Vocês já tem tarefa para hoje, hein? Já estamos começando o mês aí de fevereiro, já vamos analisar o mês de janeiro, comparar com o mês do ano passado, vamos comparar os últimos meses, porque a gente tem essa oscilação, sim, mas a gente precisa ter esse controle e analisar o que está acontecendo dentro da loja de vocês, senão, obviamente, na hora das compras vai ser muito mais difícil. Então, o que a gente vai fazer depois que vocês puxarem todo esse relatório, que vocês souberem exatamente o que vocês têm em estoque, o que vocês precisam comprar, o que dá retorno financeiro, tá? E até a questão que a gente falou de categoria e modelagem de peça. O que acontece se você não cadastra tintim por tintim? Tem lá que você vendeu calça. Foi a categoria mais vendida durante o seu mês. Beleza. Que modelo de calça? Ah, é a calça flare? É a skinny? É a pantalona? Que tecido que é essa calça? É linho? É alfaiataria? É jeans? Vocês percebem como a gente se perde muito fácil se a gente não tiver essas informações? Porque aí você vai trabalhar baseado em achismo. Você vai dar uma olhada por cima na loja. Aí vai ficar, não, mas aqui tem umas no condicional. Quanto? Ninguém sabe. Então não dá pra gente se basear na opinião da equipe e no achismo. Vocês precisam olhar o relatório pra ter certeza. E outra coisa também, né? Como eu falei, cadastrar tintim por tintim. Senão a gente fica à deriva. Ah, eu vendi blusa. Blusinha foi o que mais vendeu. Mas que modelo que era essa blusa? Tinha manga? Não tinha manga? Era alcinha? Era colorida? Era estampada? Era de que tecido? Vocês percebem como vocês ficam extremamente perdidos porque vocês não têm essas informações? Então, o que a gente tem que fazer a partir desse momento? A partir do momento em que vocês têm o relatório em mãos. E aí eu digo pra vocês, Gisele, eu tô aqui, beleza, puxei o relatório, eu não faço ideia do que fazer com esse relatório de vendas. Mesmo que você falou na live, eu tô perdido. Gente, me chamem depois da live que eu consigo assessorar vocês, tá? Se for preciso, a gente faz uma reunião de consultoria e eu ajudo vocês a identificar esses pontos,
a analisar o relatório de vendas de vocês, a dar um direcionamento para vocês entenderem melhor essas informações. Inclusive, eu tenho até uma planilha que eu posso disponibilizar para vocês do Excel, que é justamente para esse controle manual, caso você não tenha sistema ou caso você queira um acompanhamento mais simples da loja para vocês preencherem, e ensino vocês a como utilizar para que vocês consigam ter esse controle dessas informações de vendas de vocês, tá? Então, a partir desses relatórios, né, tendo essas informações, o que fazer então? Então, o que o teu estoque tá pedindo? Então, eu notei aqui que eu vendi bem esse mês, as categorias que eu vendi tá faltando, por exemplo, parte de baixo. Calça, saia, shorts, ou não, eu percebi aqui olhando o meu estoque que eu tô com excesso de estampa. Eu tô com muita estampa, eu tô com peças avulsas, perdidas, isso daqui eu tenho que cuidar um pouco. Ou eu tô com muita peça tamanho maior, muita peça no tamanho PP, não tá girando. Então, isso você já vai evitar nas suas compras, tá? Outra coisa que dificulta para vocês também é que vocês vão comprar o produto, né? A peça solta. Vocês não pensam como vocês vão montar dentro de loja. Isso também faz o produto chegar na loja e ficar parado, que a gente falou lá no início. Vocês compram sem contexto. Gisele, como assim? Você compra a cor porque você achou bonita, você não analisa se essa cor, você tem outras peças na loja para combinar para montar uma vitrine, uma arara. Se você compra a estampa, você não olha as cores que você tem nessa estampa para poder combinar lá dentro de loja. Você vai pegar essa peça e colocar numa arara junto com milhares de outras estampas. É claro que essa peça vai ficar perdida, gente, você não vai trazer o brilho. E muita gente compra de fornecedores, por exemplo, de showroom, que tem lá uma arara montada linda, com VM, toda a coleção. Aí você seleciona as peças que você quer. Só que chega na sua loja, você mistura isso com tantas outras coisas que todo aquele conceito da coleção foi por água abaixo. Você mesmo matou o produto dentro de loja. Que é isso que a gente faz dentro do VM. A gente organiza a loja, as araras, para esse produto brilhar para o consumidor. A gente coloca ele numa arara mostrando combinações de cores, opções de look que o cliente pode ter para diversas situações. A gente mostra um acessório que pode combinar. Não dá para em pleno 2026 vocês continuarem sendo uma loja que só vende produto, que pendura o produto na arara e reza para ele vender. Que é isso que está acontecendo? Então, assim, tem que comprar pensando nessa exposição, que é algo que eu sempre direciono os meus alunos e os meus clientes de assessoria. Na hora das compras, entenda quais cores você precisa na sua loja. A gente tem a questão das cores neutras que vocês podem combinar em várias araras. A gente tem a questão de entender a estampa. Então, eu tô comprando uma estampa, deixa eu verificar quais cores eu tenho nessa estampa. E se eu tenho essas cores na minha loja para poder montar pelo menos uma arara. Porque aí compra uma peça no verde limão, uma no lilás, uma no azul Tiffany, aí chega na loja, essa peça fica lá perdida, ela não combina com absolutamente nada. Não que necessariamente vocês precisem comprar famílias de estampas, tá? Se você não gira tanta estampa, não tem necessidade. Mas você vai ter que ter cores lisas que combinem com essa peça. E o mais importante, você vai precisar saber combinar cores também para poder montar essa arara. Vocês percebem que é uma sequência. Se você começa a errar lá no início de analisar os relatórios, você vai comprar errado, vai chegar na loja, você não vai saber expor e, consequentemente, você não vai vender. Então, gente, é uma sequência. Tô passando hoje para vocês a base que vocês precisam para começar a fazer as compras e as exposições da maneira correta, tá? Então, mix de cores, estampas, texturas que conversem entre si. Não comprem peças aleatórias só porque você achou bonito, sem pensar no que vai combinar, sem pensar em como você vai montar uma arara, sem pensar em como você vai montar uma vitrine, porque você vai dificultar a venda dessa peça, tá? Então, eu não posso comprar peça única na minha loja? Claro que pode. A maioria dos meus clientes trabalham, né, com peças únicas ou famílias muito pequenas de estampas, ou grades muito pequenas. Mas eles sabem analisar. Que eu ensino para eles no treinamento, nas assessorias, como fazer isso. Então, na hora das compras, eles já estão vendo que se essa peça é num tom de verde, com verde eu posso combinar. Com branco, com preto, com bege, com jeans, com as neutras. Eu posso combinar também com azul marinho, eu posso combinar com vermelho, eu posso combinar com laranja. Então, eles vão tendo tantas opções que, como eles têm o relatório de venda,
né? Eles sabem que, lá na minha loja eu tenho pelo menos 3, 4 cores que combinam com essa para eu poder montar uma arara lá. Então eu vou levar, porque é uma cor que eu sei que vende bem e eu tenho com o que combinar lá na minha loja. Agora vocês conseguem entender o que a gente consegue fazer com o VM. Então, aquelas araras que vocês veem, que os meus alunos compartilham, que eu também realizo, gente, elas são bonitas porque a gente trabalha muita estratégia para elas ficarem bonitas. Então, eu vou dentro do estoque do meu cliente, eu analiso o que ele precisa vender, o que tá parado, eu analiso o que ele vende bem e eu monto essa arara com uma estratégia. Então, é essa seleção que vocês precisam fazer. Porque se você for comprar sem ter noção nenhuma dessas informações que a gente está falando, é claro que você vai fazer uma compra equivocada. Porque aí você vai na onda do vendedor, do representante, ou você vai comprar na peça, ou você vai comprar por emoção, por gosto pessoal. Tem muita loja comprando, às vezes, uma peça, por exemplo, tamanho maior, super alcinha, sendo que o público não usa. Em cores, estampas que o público não usa, porque não está percebendo que o comportamento do cliente mudou lá no relatório de vendas. Então, primeira coisa, entender o que o teu estoque está pedindo, o que você precisa, que gira bem, que você não pode ficar sem. Depois, evitar comprar uma peça solta que não combine com nada. Mesmo que seja peça única, ela precisa ter uma ligação, pelo menos com uma cartela de cores, com acessório, com algo que você vai trabalhar. Senão essa peça vai ficar perdida dentro da sua loja e você vai ter dificuldade de vender ela. Mix de cores, estampas, texturas que se combinem, que você consiga montar uma vitrine, uma arara. A gente já falou disso em outras lives, já falei disso em post também. Cada arara, cada vitrine que você monta é uma mini coleção que você está montando para o consumidor. Então ela tem que ser pensada. Não pensem que se vocês comprarem 100 produtos lindos e maravilhosos e colocarem na loja, eles vão vender sozinhos, se eles não tiverem nada a ver um com o outro. Eles perdem o brilho, eles perdem a força na hora da venda, vocês gastam muito mais tempo. Se vocês compraram com o ticket errado, aí é pior ainda. Então, vocês não precisam também, a gente já falou disso, comprar um pouco de tudo e nem todas as tendências. Como eu falei, tem gente até hoje com cinto borro, aquele cinto gigante, que era óbvio que aquilo não era para todo mundo. A porcentagem de pessoas que vive hoje baseada em tendência, ela é muito específica, tá? Ela é um público muito específico. Ou é um público de alto ticket, ou é um produto de baixo ticket, que são os que compram as cópias. Então, tem que entender se a sua loja se encaixa nisso, tá? Porque às vezes um cliente de alto ticket, ele também vai ser muito clássico. Ou ele vai comprar e logo vai se desfazer. Ou nem sempre ele vai se antenar nessa questão de comprar todas as tendências. E aí, às vezes vocês estão nessa corrida dos ratos, né? De que, a tendência, lançou tal cor, eu tenho que comprar. Lançou tal tendência, tá todo mundo usando. Gente, vamos dar uma analisada no relatório de vocês, ver se realmente o cliente de vocês usa isso. Porque às vezes vocês estão achando que todo mundo tá usando, porque vocês estão seguindo um monte de outras lojas, um monte de perfis que falam de tendências, e essa é a sua bolha. Tá? É a mesma coisa que eu falar que o mercado de visual merchandising tá saturado porque eu sigo infinitos profissionais. Não sigo, mas enfim. Vocês entendem? Quanto mais a gente segue aquilo, mais a gente acha que aquilo é realidade, que a gente tá inserido naquilo. Então, às vezes vocês veem várias lojas falando só de tendência, 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 profissionais falando só de tendência, que aí você acha que é só isso que vai sustentar a tua loja, e não é. Então, analisem essas questões. Outro ponto, já aconteceu, beleza, comprei novidade. Vocês acham que vocês têm que encher a loja inteira de vocês de novidade para vocês venderem? Na verdade, o que acontece? A maioria das vezes vocês não sabem trabalhar o produto que já está dentro da loja. Por isso que vocês querem novidade. Nem sempre é o cliente que está buscando loucamente uma novidade, são vocês que estão trabalhando na ansiedade. Então, o que acontece? Eu vou comprar menos porque o meu caixa está mais limitado ou porque eu estou com o estoque muito cheio. Eu vou comprar peças muito específicas para que eu possa misturar com o meu estoque que já está parado. E eu garanto para vocês que dá sim para criar uma arara super chamativa,
que atrai o olhar do cliente, vender produto com preço cheio, mesmo com peças mais antigas, que não são dessa coleção. Porque eu faço isso toda semana com os meus alunos e os meus clientes. E aí vocês vão dizer, Gisele, mas é que o cliente lembra da peça. Sabe por que o teu cliente lembra da peça que está dentro da loja? Porque a maioria das vezes vocês não fazem giro de produto. O produto, desde que chegou na loja, ele está na mesma arara, do mesmo jeito. Você não fez uma combinação de cor diferente, você não montou um look diferente com aquele produto. Você não girou ali dentro da loja. Toda vez que o cliente chega, ele está no mesmo lugar. É claro que ele lembra. Agora, experimenta criar uma composição diferente, mudar esse produto de lugar dentro da loja. Se está muito tempo dentro da loja, leve ele um pouco para o estoque, deixa ele dar uma descansadinha, depois traz ele novamente, para você ver se esse produto não vende. Gente, é uma questão de estratégia. Se vocês não souberem fazer isso, vocês vão sim ter dificuldade em vender. Porque aí começa em não tendo um relatório, não sabendo qual é o comportamento do teu cliente, não entendendo o que o teu estoque, a tua loja está dizendo para você. Aí você compra errado, aí chega na loja, você não sabe expor esse produto. Tem muito produto que nem sequer foi para vitrine e acabou indo para promoção, porque aí é claro, teu estoque tá cheio, você tá sem dinheiro em caixa, você precisa movimentar, você faz promoção. Aí perde margem, isso vai virando um bolo de neve, não tem como uma loja se sustentar assim. Então, tem como a gente fazer através de estratégias de VM, de misturar produto parado com novidade e fazer esse produto girar. A gente não vai falar sobre isso hoje, a gente já falou em várias outras lives, tá? E se você precisa realmente entender como fazer isso, tenho aula específica para isso, ou posso realizar uma assessoria onde a gente já analisa essa questão dos seus dados de vendas e eu também te passo essas técnicas, essas sugestões de como você aplicar, te auxilio, né, como aplicar isso dentro da tua loja para que vocês girem esse produto, tá? Confirmar pedido. Isso daqui, gente, é muito, muito, muito importante para quem compra de fornecedor. Tem muito produto que tá chegando na loja de vocês e que vocês não pediram. Tem lojista dizendo para mim, eu tenho certeza que eu não comprei esse produto. Tomem muito cuidado com os representantes, com as marcas que não enviam o relatório de pedido para vocês. É uma obrigação vocês receberem o relatório de pedido de vocês e quando chegar, não assina sem conferir. Caixa por caixa com o que você pediu. Mesmo que o produto venha variado, que eu sei que nem sempre ele vem inteiro. Porque o que está acontecendo também é isso, de vocês receberem muitos produtos que vocês não compraram. Mas como vocês não têm relatório, como vocês não analisam, vocês assinam a folha e recebem um monte de produto que a própria indústria já estava com dificuldade de vender. Não foi um, nem dois, nem três clientes que relataram para mim essa situação que está acontecendo. Também não é de hoje que isso acontece. Mas por que isso acontece também? Porque vocês não têm controle dos relatórios de vocês. Porque uma empresa que tem relatório, na primeira vez que receber um produto que não comprou, vai falar, viu, isso daqui eu não pedi não, tô te enviando de volta. Acabou. Então assim, vocês percebem a quantidade de problemas e dificuldades que vocês enfrentam na loja de vocês pelo simples fato de não analisar o básico, que são os relatórios de vocês, de ir para as compras, inclusive, com um relatório do que vocês precisam e o que não precisam. Isso vai evitar uma outra coisa que comentaram, que eu compro demais, que eu me empolgo. Se você vai com um relatório de vendas mais ou menos te guiando do que você precisa, você vai saber o que você pode e o que você não pode. Você vai com limite de compras também, de valores, porque vocês fazem várias compras durante o ano. Então é muito fácil você se perder, porque é 5, 10, 15, 20 mil que você passa em cada compra. Lá no final do ano isso vai impactar, porque muitas vezes vocês compram, mas não analisam o quanto tá vendendo. É o que eu falei da questão de ter um estoque de 1 milhão e tá vendendo 100 mil por mês. A gente tá falando de pelo menos 10 meses para vender tudo isso. Vocês não vão ficar 10 meses sem fazer compras. Aí daqui a pouco, é claro que a loja tá abarrotada de produto, não tá vendendo, não tá girando. A gente tem que contar também com os altos e baixos do varejo. Então, assim, gente, em questão de precificação, que também me pediram sobre isso. Quais valores eu tenho que comprar, quanto que eu devo comprar.
Ticket, quanto que eu jogo de margem em cima? Isso daí é um assunto para trabalhar com o contador de vocês. Por quê? Como eu falei pra vocês, não existe uma fórmula, não tem como eu chegar aqui e falar, olha, você tem que jogar 200% em cima do teu produto. Eu não sei os teus custos, eu não sei as marcas que você trabalha, porque dependendo o branding, que é aquele posicionamento de marca que você trabalha, o teu marketing, se ele for um marketing forte, você consegue trabalhar uma margem melhor em cima dos seus produtos. Então não tem como eu chegar aqui pra vocês e falar, olha, é só jogar 200% em cima, é só comprar 20% de modinha, 60% de produto clássico. Gente, não é assim que funciona. E vocês precisam parar de buscar a resposta pronta. A gente precisa deixar essa preguiça de lado, porque se você quer ter uma empresa que tem sucesso, você vai ter que estudar sim teu relatório de vendas, estudar fornecedores, estudar planejamento de vendas, na questão de precificação, vai ter que cadastrar tintim por tintim os teus produtos. Para quando você puxar o relatório, ter todas as informações em mãos. Ah, isso é chato. É chato, como eu falei para vocês, não é brincadeira de casinha. Se você quer ser empresário, se você quer ter uma empresa e ter sucesso com isso, você vai precisar analisar isso. Inclusive pro VM. Vocês acham que quando eu chego em loja, eu só olho as cores que você tem e saio montando uma arara organizadinha por cor? Não, a primeira pergunta que eu vou querer saber é essas informações que a gente falou lá no início. Produto mais vendido, produto menos vendido, ticket médio, produtos por atendimento. Eu vou analisar quais produtos são acessórios, o que eu posso fazer uma venda casada. Eu vou identificar qual arara que tem mais poder de atrair o olhar do cliente dentro de loja, qual a área mais fria onde o cliente não circula. Eu vou identificar layout dentro de loja, porque tem produto também de vocês que não gira, porque como eu falei, tá parado sempre no mesmo lugar, lá no fundo da loja, esquecido. Então assim, gente, são N fatores que vocês precisam analisar, mas tudo vai começar nesse relatório. Então não adianta vocês virem aqui esperando que eu passe um guia pronto de compras para vocês, porque não, eu não vou fazer isso, eu não vou me responsabilizar por uma compra equivocada, por um método Ctrl+C, Ctrl+V, porque o que funciona para uma loja não funciona para outra. Não existe esse método pronto. Você tem que analisar. E se você não faz ideia, se você está fazendo um controle certo da margem que você está jogando em cima dos teus produtos, se você não sabe o que está acontecendo direito na parte financeira da tua loja, procure um especialista, ou um consultor financeiro, ou conversa com o teu contador. Ele vai saber te auxiliar o quanto você pode fazer de compras. Ele vai conseguir analisar contigo os custos que você tem da empresa, mensal, custo fixo, variável, enfim. Ele vai conseguir identificar se tem oportunidade de você trabalhar uma margem melhor, menor, o que você pode fazer. Então, quando você for comprar, você vai tendo uma noção disso, do produto que te dá mais margem, se você pode, às vezes, incrementar um pouco mais em determinado produto que gira bem, porque você vai estar analisando isso. Então, se você percebe que você começou a colocar uma margem um pouco maior, você está tendo um produto que gira bem, você colocou uma margem um pouquinho maior nele, ou incluiu um acessório na hora do VM, aumentou o ticket, que a gente falou lá do início, aumentou a quantidade de produtos vendidos por atendimento, é um sinal que você pode continuar influenciando nisso. Por que a maioria dos meus alunos montam looks dentro de loja, deixam looks prontos nas araras? É uma técnica básica de visual merchandising, que a gente chama de cross merchandising, né? Que é juntar produtos que combinam entre si para fazer essa venda casada. Porque funciona. Porque isso aumenta o ticket de vendas. Porque faz o cliente levar mais produtos. E como que eles descobriram isso? Como que eles descobriram que aumentou as vendas? Milagrosamente? Não, olhando relatórios. Como que a gente descobriu numa aluna minha, numa cliente minha, que o produto mais vendido do mês era o que estava posicionado, a cor mais vendida do mês era a que estava posicionada na área de entrada? Relatório. A gente percebeu que a cor mais vendida de todo mês era a que estava na primeira arara da loja. O que a gente fez? Puxou o relatório das cores que estavam paradas no estoque e a gente começou a trabalhar essas cores lá na entrada. A gente começou a trabalhar as cores que não estavam vendendo com as cores que estavam vendendo bem. A gente limpou o estoque dela de produtos que estavam parados e ela identificou o que ela tinha que comprar que estava girando melhor. Tava faltando cor lisa, tinha muita estampa. Então na próxima compra ela foi e fez o quê?
comprou mais cores lisas, já pensando nas combinações que ela ia fazer com essas estampas. Então a compra é muito mais inteligente. Ela realmente traz retorno para vocês, além de comprar só pela emoção, achando que vocês estão comprando pro guarda-roupa de vocês. E eu não vou nem entrar na questão de comprar gosto pessoal e não comprar o gosto da cliente, né? Que ainda tem muita loja fazendo isso. E mesmo que você seja influenciadora da sua loja, nem todo mundo vai comprar exatamente o que você quer. Alguns clientes sim, e aí você entende isso no relatório, mas alguns clientes não. Então, muitas vezes, quem está jogando contra a própria empresa de vocês são vocês mesmos. Então, sem analisar esses dados, vocês comprando apenas por impulso, vocês vindo o tempo todo na internet querendo resposta pronta, receita pronta, manual para vocês copiarem e colarem na loja de vocês, não tem como, gente. Não tem como. Se vocês não melhorarem isso e vocês não melhorarem também essas estratégias na hora de organizar o produto de vocês, não vai ter como ter retorno financeiro. Não tem milagre. Se vocês não analisam o relatório de vendas de vocês, vocês não estão querendo uma ajuda nas compras, não. Vocês estão querendo milagre mesmo. Tá? Então, assim, quem tá assistindo a live, se você não tem o costume, não tem o hábito, coloca por regra, pelo menos uma vez no mês. Aproveitar que estamos no início do mês. Senta uma meia tarde aí, puxa o teu relatório. Olha como você está cadastrando o teu produto hoje, se você está colocando todas as informações necessárias, tá? Analisa isso, analisa como foi no outro ano, analisa nos últimos meses, quais as categorias que mais venderam, as que menos venderam, qual produto você tem hoje dentro de loja que está mais parado, que você precisa fazer uma combinação diferente aí para trabalhar. E se vocês tiverem dificuldade, se mesmo assim com toda essa live, com todo esse conteúdo que a gente falou aqui, vocês falarem, meu Deus, eu preciso de ajuda, me enviem mensagem que a gente pode trabalhar, eu posso auxiliar vocês nisso, de analisar o relatório de vendas de vocês, identificar quais estratégias vocês podem aplicar e fazer girar esse estoque que provavelmente está alto dentro da tua loja e te direcionar para as próximas compras, tá? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês me encaminham depois, tá? Meu direct tá sempre disponível para vocês. Se vocês ainda não me seguem, caiu nessa live de paraquedas, não deixem de me seguir. Tem muito conteúdo por aqui toda semana. E se vocês tiverem dúvidas, temas sobre outras lives, enviem para mim também. E comenta depois também o que você achou dessa live, que eu quero saber.